advento a tua vida nós queremos preparar. Vem, Senhor, que é teu Natal vem nascer em nosso lar. No advento a tua vida nós queremos preparar. Vem, Senhor, que é teu Natal vem nascer em nosso lar. A segunda vela acesa, vem a vida clarear. Extinguimos, pois, as trevas. No advento a tua vida nós queremos preparar. Vem, Senhor, que é teu Natal vem nascer em nosso lar. No advento a tua vida nós queremos preparar. Vem, Senhor, que é teu Natal vem nascer em nosso lar. Da terceira vela temos a esperança acreditar. Nossa fé se reanima. É Jesus que vai chegar. No advento a tua vida nós queremos preparar. Vem, Senhor, que é teu Natal vem nascer em nosso lar. No advento a tua vida nós queremos preparar. Vem, Senhor, que é teu Natal vem nascer em nosso lar. Eis a luz da quarta vela, o clarão se faz brilhar. Bate forte o coração, é Jesus que vai chegar. No advento a tua vida nós queremos preparar. Boa noite, Marcos Paulo. Boa noite, Regina. Boa noite, povo de Deus. Bem-vindos, bem-vindas. Boa noite a todos. Estamos aí dando início a mais uma escola vivencial. Hoje, terça-feira, primeira terça-feira do mês de dezembro. Hoje é dia 1º de dezembro de 2020. Nós gostaríamos de dar boas-vindas a todos que se fazem presente conosco. Teremos hoje uma escola vivencial importantíssima, não que as outras não fossem, mas essa, o nosso tema de hoje é sobre os sacramentos, né, a importância desses sacramentos no nosso quarto dia. Teremos a presença da nossa querida Lucília Cunha, direto de Goiânia. Temos eu e Marcos aqui, como sempre, fazendo a bancada, fazendo a apresentação, para que tudo ocorra, para que tudo saia conforme a vontade de Deus. Então, eu convido a todos que estão chegando, que possam se assentar, que possam ir se acalmando, deixando os afazeres domésticos para daqui a pouquinho, porque nós temos certeza que cada escola vivencial, ela é atípica. Cada escola vivencial, ela tem um recado para nós. Nós aprendemos a cada vez que nós estamos aqui, ouvindo uma mensagem, ouvindo um mensageiro, fazendo essa parte da espiritualidade, como sempre a gente faz, né, Marcos? Exatamente. Então, gostaria de dizer a vocês que estão chegando que nós estamos vivendo o Advento. O tempo do Advento, ele é um tempo, né, a nossa igreja, toda a igreja vive a sua grande esperança. Ele começa no primeiro domingo de dezembro e vai até o dia 20 de novembro e vai até 24 de dezembro. São 4 semanas que antecedem o Natal, né? Então, o Advento é o tempo litúrgico, é um dos tempos litúrgicos, e ele antecede o Natal, como eu já disse. É tempo de esperança, é tempo de estarmos atentos e vigilantes, é tempo de prepararmos alegremente para a vinda do Senhor. Tempo precioso para recordar o mistério da salvação,
para reavivar os valores cristãos. Neste tempo, fazemos memória da manifestação do Senhor Jesus em sua encarnação e em nossa história, enquanto aguardamos a sua nova vida. O tempo do advento deve ser celebrado com sobriedade e discreta alegria. Flores e instrumentos musicais deverão ser usados com moderação. Nessas 4 semanas, somos convidados a esperar Jesus que vem. É um tempo de preparação e de alegre espera do Senhor. Nas 2 primeiras semanas do advento, a liturgia nos convida a vigiar, a esperar a vinda do Salvador. Nas 2 últimas semanas, a igreja nos faz lembrar a espera dos profetas e de Maria pelo nascimento de Jesus. É tempo de esperança na renovação de todas as coisas, na libertação de todas as amarras que nos prendem e não nos conduzem à vida eterna. Esperança para vencer as dificuldades, tribulações e medos que nos acompanham a cada instante. Tempo propício à conversão, para preparar o caminho do Senhor por meio de oração e um profundo mergulho na palavra. Daí a necessidade de fazermos uma avaliação do que significa e de como vivenciamos o tempo do advento em nossas comunidades. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos dar boa noite às pessoas. Marcos, temos aqui Marieni, temos Josi, Eliana Silva. Boa noite a todos, vocês que vão estar chegando. Vocês podem, inclusive, Eliedna, boa noite. Vocês podem, inclusive, convidar mais pessoas a estar conosco. Afinal, todas as terças-feiras, às 19h30, nós temos esse compromisso, não é? Com a nossa Escola Vivencial de Formação Virtual. Não é isso, Marquinho? Exatamente. Nossa terça de live, nossa terça de todos os dias. E eu sempre é uma grata espera de poder participar desse momento, sendo que é a única oportunidade nesse tempo de pandemia, e agora mais preocupados ainda, porque o nível de infecção vem a subir. Nós estamos hoje, eu vi a reportagem que os leitos de Teixeira de Freitas parece que só tem dos 15, só tem 2 disponíveis. Então é momento de preocupação, não é momento ainda de abrir a guarda, nem de estar fazendo festa, nem estar aglomerado, né? Deus faz e nos protege, mas precisamos fazer também a nossa parte. É isso. Então, vamos dar início à nossa escola vivencial. Vamos convidar as pessoas que peguem a sua Bíblia e que nós vamos ler agora o Evangelho de hoje, que está em Lucas, capítulo 10, de 21 a 24. Lucas, capítulo 10, de 21 a 24. Naquele momento, ele exultou de alegria sobre a ação do Espírito Santo e disse: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece quem é o Filho, senão o Pai. E quem é o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar.
E voltando-se para os discípulos, disse-lhes a sós: Felizes os olhos que veem o que vós vedes, porque eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vós vedes, mas não viram. Ouvir o que ouvis, mas não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mais uma terça-feira, estamos aqui para fazermos uma breve reflexão sobre o Evangelho, a boa notícia trazida por Jesus. Eu gostaria de contextualizar, antes de entrarmos pontualmente no Evangelho, na mensagem do Evangelho, pontuar o momento litúrgico que nós estamos vivendo e um evento incentivado pelo Papa Francisco. E aí a gente precisa entender como é que Deus e o Espírito Santo vai alinhando as coisas, vai revelando sua verdade, sua vontade, sobretudo nos corações mais simples, os corações menos arrogantes, os corações menos prepotentes. Portanto, é importante nesse tempo que nós estamos vivendo, é o tempo do advento que nós iniciamos neste domingo. As igrejas iniciaram um novo tempo litúrgico, assim como Regina dizia no início, né, da sua fala. É o tempo do advento. Tradicionalmente, o objetivo dessas 4 semanas que nos preparam para a festa do Natal é fortalecer a esperança na realização do projeto divino e celebrar o Natal de cada ano como sinal de renovação em nossas vidas e na forma de organizar o mundo. Acho que a gente precisa criar esse espírito de esperança, de renovação, de cuidado, de responsabilidade que cada um tem sobre a concretização deste projeto. Há uma semana atrás, aconteceu em Assis, na Itália, o encontro do Papa Francisco com mais de 2.000 jovens economistas do mundo inteiro. O objetivo era pensar juntos novo modelo econômico que una sustentabilidade e ecoplanetária, justiça social e viabilidade para as ciências e as novas técnicas que se abrem para o futuro. O Papa propôs uma economia que parta das necessidades dos empobrecidos do mundo e garanta a todos e a todas as necessidades básicas como terra, trabalho e teto. Terra, trabalho e teto. Então, dentro desse contexto, né, tempo do advento, esse evento que o Papa Francisco convida pessoas simples, pessoas não do meio acadêmico, nem tampouco teólogos, mas jovens economistas para pensar uma nova maneira de ser e de viver a vida. E aí eu entro no que o Evangelho vem nos convidar a refletir nessa noite. Não esperem que as mudanças venham dos grandes. Não espere que as mudanças venham dos corações arrogantes e prepotentes, daqueles que pensam no lucro, na economia, não pensam no ser humano. É por isso que Deus revela a sua verdade, sua vontade e sua missão aos pequenos, aos simples. Aí a pergunta para essa noite para cada um de nós: o quanto eu estou disposto a simplificar a minha vida, o meu ser cristão, para me aproximar e abrir o meu coração a essa mensagem de Jesus? Porque o coração arrogante, prepotente, cheio de rancor, ódio, intolerância e preconceito, obviamente não vai fazer eco, nem vai entender esse projeto. Portanto, fica a cada um de nós a responsabilidade de se fazer pequeno, simples e humilde, para entender a vontade e a verdade de Deus, para que nós possamos fazer acontecer o seu reino, reino de justiça, de paz e de prosperidade para todas as pessoas. Mas, de maneira especial, o eixo do Evangelho diz que Jesus escolheu os pequenos e os marginalizados, os pobres e os oprimidos, para lançar mão do seu evangelho de vida e de prosperidade. Portanto, vamos nos colocar o nosso coração nessa perspectiva de advento, nessa perspectiva de humildade,
para entendermos o projeto que Deus tem para cada um de nós. Que assim seja. Amém. Fechado seu microfone, Regina. Então, Marcos, o advento é esse tempo, né, que nós devemos buscar essa purificação, esses questionamentos devem ser feitos com mais frequência na nossa cabeça. Esse evangelho de hoje vem falar do olhar, vem falar do ouvir. Então, esse momento é um momento realmente especial para a liturgia da Igreja Católica, aonde é um momento que nós podemos, tipo, lavar a roupa suja, né, Marcos? Limpar tudo e recomeçar, né? Tanto que o ano litúrgico, ele começa agora. O ano litúrgico da Igreja Católica é diferente do calendário oficial que nós temos. É isso? Exatamente. Então, é um momento especial para nós católicos, onde nós devemos, sim, buscar esse olhar, esse ouvir, e realmente fazer essa faxina nos nossos jeitos, no nosso jeito de ser, de viver, prestando atenção no que Deus espera para cada um de nós. Eu gostaria, Marcos, de, em especial, pedir hoje, nessa escola vivencial, pela família de Maria Paula Pontaleão, esposa do senhor Alcemi, que se foi ontem, nosso irmão cursilista, irmão decolores de Itamaraju, né? Ele foi ao encontro do pai ontem, e nós gostaríamos aqui de estender os nossos sentimentos, a nossa solidariedade à família de Maria Paula. E tantos outros, Marcos, parentes de cursilistas, né? A mãe de Josi, o Zé Maria de Iraci, e quantos cursilistas neste ano de 2020, no ano que vem perdendo pessoas. Nós estamos perdendo pessoas, não é isso? Então, hoje em especial, eu gostaria de colocar, tivemos também aí o pai da Valzitânia, o pai do Alessandro e tantas outras pessoas. Então, que nós possamos, nas nossas orações, pedir para que Deus console o coração dessas famílias que têm perdido os seus entes queridos. E um adendo e algo para a gente sempre confortar e falar para as pessoas que tudo que nos acontece não é, de fato, culpa de Deus. É circunstância da vida. A vida é vivida e a gente tem que vivê-la com a maior intensidade possível, mas aquilo que nos acontece não é Deus quem mata, mas Deus acolhe. Nós sabemos que esses irmãos que se foram, né, não foi culpa de Deus. Né? Às vezes a gente pode pensar que, poxa, eu sou uma pessoa de oração, sou uma pessoa de inteira dedicação, de vigília, mas isso me aconteceu. Fui surpreendido por um momento de infortúnio, mas a responsabilidade de Deus dentro dessa circunstância é o acolhimento de cada irmão no seio celeste, mas a morte é um mal que existe, talvez não seja tão mal, mas é uma circunstância da vida. Alguns, de maneira, às vezes, até repentina, se vão, mas, circunstancialmente, a morte é tão próxima a nós quanto o nosso nascimento. Então, é nessa perspectiva que a gente tem que entender que não é culpa de Deus, mas a sua participação nesse evento é de acolher os seus filhos. E nós não podemos voltar para o lugar de onde nós não viemos. Se somos de Deus, para lá voltaremos. Com certeza. Então, Marcos, agora a gente gostaria de convidar a nossa mensageira de hoje, nossa queridíssima Lucília Cunha, como eu já disse, direto de Goiânia. Estamos aqui com Lucília. Boa noite, Lucília. Boa noite, Regina. Tudo bem? Estamos Que bom ver vocês. Muito bom ver vocês. Seja bem-vinda, Lucília. Obrigada. O povo da Diocese de Teixeira de Freitas te ama, gosta Obrigada. muito de te ouvir. Você é especial demais para nós, da família Decolores, viu? Obrigada. Eu também tenho um carinho especial por todos dessa comunidade. Pronto, então.
Só uma observação, Lucília, que Marieli aqui, Antônio, seu Antônio de Tamaraju, também está recordando, eu havia esquecido, que nós também perdemos a mãe de uma cursilista, a Lucélia, que é de Tamaraju, também nessa semana, né? Então, perdido bastante parentes de cursilistas e também cursilistas, mas é como o Marcos colocou para nós. Bom, então, Lucília está aqui conosco para falar sobre vivenciar os sacramentos no nosso quarto dia. O que seria esse quarto dia? Nós que fazemos ali o cursilho de 3 dias, do retiro, a gente aprende que o nosso quarto dia ele não acaba nunca. São 3 dias de retiro e o nosso quarto dia é todo dia até a morte. Então, a Lucília hoje vem colocar para nós a importância de viver os sacramentos no nosso quarto dia. É com você, Lucília, fica à vontade. Qualquer coisa é só chamar aqui, tá bom? Tá bom, tá. Obrigada. Então, vamos conversar um pouquinho, conforme nos foi pedido, para falar sobre a vivência do sacramento. Imagine, quero puxar um ponto na nossa memória. Uma coisa é a gente falar da vivência dos sacramentos na nossa vida diária. Aquilo que nós aprendemos no movimento de cursilho. Outra coisa é a gente falar da vivência dos sacramentos num momento e num tempo que como fazer vivência se nós não estamos convivendo? Viram aí 2 caminhos, dois modos de fazer a mesma reflexão sobre os sacramentos. Então, o que eu quero é que vocês, os que estão aí me acompanhando, me ouvindo, tenham a caridade de fazer essa memória e visualizar esses 2 momentos para viver esse sacramento. Um momento é aquele que nós aprendemos na casa de cursilho sobre os sacramentos. Aquela apresentação mais doutrinária, mais catequética do movimento dos sacramentos, é o que nós aprendemos a assumir o compromisso de vivermos a fidelidade a esses sacramentos no nosso dia a dia. Porém, como viver essa sacramentalidade no nosso dia a dia, se nós não estamos convivendo? Então, o coração da nossa conversa hoje é essa proposta e essa pinça que nós vamos puxar de viver os sacramentos, mas nesse tempo de pandemia. Então, nós lembramos que a vida litúrgica da igreja gravita em torno dos sacramentos, em torno da Eucaristia, e por ela gravitam em torno dessa vida litúrgica todos os demais sacramentos. O tempo gerido numa live, geralmente é um tempo curto, e tudo que se fala e que se apresenta numa live é um resumo. Não é uma receita pronta, não é uma doutrina completa, e não tem detalhes, porque o tempo não dá. Então, é mais uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, que me acompanham, é isso. Nós não vamos entrar em detalhes, os detalhes catequéticos de cada sacramento, porque o tempo não nos permite. Mas eu vou fazer uma análise geral sobre a vivência dos sacramentos, pensando principalmente nesse tempo de pandemia, de isolamento e de distanciamento. Então, nós trataremos aqui, então, tão somente dos pontos principais, e sempre trazendo para como viver esse sacramento agora, aqui e agora, nesse tempo pandêmico. Quem quiser, depois da nossa live,
quem quiser aprofundar o que nós vamos dizer, é só lembrar do Catecismo da Igreja Católica. Então, na segunda seção aqui do Catecismo, nos parágrafos de 1210 a 1419, versa exatamente sobre o sacramento. Então, quem quiser aprofundar depois dessa live, é só pegar o seu Catecismo da Igreja Católica e rever aí na segunda seção os parágrafos 1210 a 1419, combinado? E eu aqui não tenho o tempo exato para a gente entrar em mínimos detalhes, mas vamos falar no geral. Essa nova lei que está aí no slide são os sacramentos apresentados na lei que Cristo institui, que Cristo vai apresentando. E os sacramentos são instituídos por Cristo. E todos nós sabemos que eles são em número de 7. E aqui eu quero fazer também mais um alerta, só para recordar, só para fazer memória, sobre os sacramentos e os sacramentais, que nós não podemos misturar as duas coisas, né? Uma coisa são os 7 sacramentos instituídos pelo próprio Cristo: batismo, Eucaristia, crisma, penitência, unção dos enfermos, ordem e matrimônio. E os sacramentais é a forma, é aquilo que nos ajuda a preparar para recebermos os frutos dos sacramentos e ir santificando as diferentes circunstâncias da nossa vida. Por exemplo, a água benta, as medalhas, crucifixos, o rosário, escapulários e outros sinais de fé que nós, às vezes, usamos em nós mesmos ou na nossa casa. Mas estes são sacramentais. Os sacramentos são aqueles 7 instituídos pelo próprio Jesus Cristo. Então, feito essa memória, e como eu fiz toda a nossa conversa, eu fiz com base, principalmente, no Catecismo da Igreja Católica, embora que nós temos, no nosso livro, do Cursilho por Dentro, nós temos um bom esquema sobre os sacramentos, mas eu preferi pegar algo mais profundo, aqui mais doutrinário, aqui no Catecismo. Então, o Catecismo traz essa divisão dos sacramentos de iniciação, né? Os sacramentos de missão, os sacramentos de cura e a unção dos enfermos e a confissão, que são sacramentos de cura. Então, nós vamos falar, no geral, isso aqui. Os sacramentos de iniciação são esses 3. Esses são os 3 sacramentos que nos enxerta na vida cristã. Por isso é que a nossa responsabilidade de mensageiros na casa de Cursilho é muito séria, porque para muitas pessoas que vão fazer o Cursilho, esse anúncio é a primeira vez que eles vão ver explicado daquela forma. Então, ali, quantos descobrem ali a importância do seu batismo? A importância da crisma. Gente que às vezes não é crismada e diz, nossa, a hora que eu sair daqui, eu vou cuidar da minha crisma. Então, descobrem ali dentro, pela a explanação, pelos testemunhos dos sacramentos de iniciação, ele assume um começo, um interesse pela sua inserção na vida cristã. Os sacramentos que nos preparam e que existem para a determinação da missão, para o exercício missionário, né? Volta aí a tela um pouquinho. O exercício missionário, a ordem e o matrimônio. Quando os sacerdotes que assumem o sacramento da ordem é para servir o povo de Deus,
para conduzir o povo de Deus. Isso é missão. E o matrimônio, quem assume o sacramento matrimonial, é para servir a família, para a instituição da família. E os sacramentos de cura, a confissão e a unção dos enfermos. Por que são de cura? Porque uma alma atormentada, uma alma doente pelo tormento do pecado, pelo arrependimento, ela só vai se aliviar e vai se curar, vai se sentir saudável, leve, limpa, após uma boa confissão. Por isso que é sacramento de cura. E a unção dos enfermos também traz a cura, tanto uma cura espiritual, quanto uma cura física mesmo. Eu mesma já recebi curas 2 vezes pela unção dos enfermos. Vocês sabem, porque eu já testemunhei isso aí, quando estava em formação presencial, né? E eu fui curada, eu recebi cura de um câncer que já estava no começo com os seus 5 centímetros, e eu fui curada pela unção dos enfermos que eu recebi antes da cirurgia marcada. E, assim, esses sacramentos vão marcando a nossa vida cristã, e eles existem, assim, para cada tempo da nossa existência, ele vem nos fortalecer em cada tempo. Pode passar? Pode passar o slide, isso. Sacramentos, então. Devemos ter todo respeito pelos sacramentos. Sacramento não é ritual de brincadeira, de superstição. Não. Sacramento é muito sério. Nós precisamos ter muito respeito pelos sacramentos. A incursão dos sacramentos na ação profética do movimento de Cursílios, que é o que nós estamos vivendo esse ano todo, tentando viver esse profetismo, né? Nós precisamos aprender, e eu vejo, assim como esse tempo de pandemia, de isolamento, de igreja fechada, de não poder participar da missa presencialmente, não receber pessoalmente o sacramento da Eucaristia, eu vejo assim como um grande momento de aprendizado. Nós vamos internalizando essa falta que nós sentimos da presença dos sacramentos na nossa vida. Nós aprendemos a viver mais fielmente o nosso batismo, viver fielmente, com toda a nossa fidelidade à Sagrada Eucaristia, o perdão recebido na última confissão, sermos fiéis à confirmação que fizemos ao receber nossa crisma. É o que eu vejo que é possível viver a extensão do batismo na nossa vida diária agora, nesse tempo de distanciamento. Aqui na Arquidiocese de Goiânia, eu e Pedro ainda não temos autorização para ir à missa em qualquer lugar, em qualquer dia, qualquer hora. Não. Pela nossa idade, nós ainda temos as restrições, além daquelas do número de pessoas e tudo, nós ainda temos mais essa da restrição pela idade. Então, estamos muito restritos à nossa participação presencial, mas nós tentamos viver, nesse tempo, a fidelidade ao nosso batismo. Não tem importância que agora nós estamos mais em casa, estamos longe da comunidade, estamos sem a nossa participação diária nas celebrações na igreja, mas temos o cuidado, o zelo de viver a fidelidade ao nosso batismo, a fidelidade à Eucaristia e a fidelidade ao perdão que recebemos na última confissão. A espiritualidade sacramental em tempos de pandemia, a pandemia do Covid-19 provocou, entre outras coisas, o fechamento de locais de culto, de celebrações e a proibição de aglomerações.
em benefício dos cuidados à nossa saúde e à nossa vida, com o consequente impedimento aos fiéis de se aproximarem dos sacramentos. Isso é uma realidade, não é só no Brasil, não é só aqui em Goiânia, é uma realidade no mundo. Então, mas mesmo assim, nós vivemos a nossa fidelidade batismal. Muitas chaves de leitura, muitas iniciativas, encorajamentos foram oferecidos para nos ajudar a superar esses momentos difíceis. Muitos. Mas os sacramentos são expressões do amor de Deus. E nesse tempo de isolamento e distanciamento, alguns sacramentos são possíveis serem recebidos por desejo, como a Sagrada Eucaristia espiritual. Nós participamos da comunhão espiritual, quando ouvimos uma missa, eu assisto todos os dias a consagração das 3 horas e a celebração eucarística das 18 horas pela TV Aparecida. E ali eu faço com toda a minha fé, com toda a confiança no amor de Deus, que é infinito para comigo, para conosco, eu participo da comunhão eucarística espiritual, confiantes que Jesus vem ao meu coração e vai permanecer comigo aquele dia, aquela hora, aquela noite. Então, a confissão, que nós não temos como fazer a confissão auricular agora, né, porque o distanciamento não permite, mas nós fazemos a contrição perfeita, que é o quê? É a interiorização, é uma fé profunda. Quando rezamos o ato de contrição, com aquela fé profunda, firme, confiante na graça de Deus. E eu tenho certeza que Deus me perdoa até o dia que eu puder participar pessoalmente de uma confissão auricular. Eu creio que Deus acolhe esse desejo sincero e nos dá o seu perdão pela sua bondade, pela sua misericórdia e pelo infinito amor que Ele tem por nós. E até porque Ele nos vê por dentro, Ele vê a intenção do nosso coração. Então, meus irmãos, minhas irmãs, é importante que a gente faça de coração, com toda sinceridade, o nosso ato de contrição perfeito, a nossa confissão espiritual confiante. Nós não precisamos entrar em desespero. Nossa, e agora? Como é que eu faço? Não posso confessar, não posso ir à missa, não posso comungar. E se desespera, achando que está abandonado pela graça de Deus. Não. Prestemos muita atenção. Não tomemos iniciativas pessoais sem consultar a autoridade eclesiástica ou, pelo menos, ao GEM. Por que estou falando isso? Porque com a facilidade do acesso à informação pela internet, e que o povo, em nome de uma criatividade, em nome de uma liberdade, eles vão tomando iniciativas, nem sempre corretas, nem sempre aprovadas, nem sempre aceitas. Não é o imaginário da modernidade, não é o imaginário do mundo que define o que podemos ou não executar em nome da nossa fé católica. Então, eu quero chamar a atenção para isso. Não é o imaginário do mundo, e não é o que o mundo diz para nós que nós vamos fazer. Mas, você ia dizer, Regina? Queria, Lucília. Sim. Dizer, Lucília, que, pelo que a gente está entendendo, os sacramentos, eles precisam ser vividos diariamente, independente da pandemia, né? Isso, E não é porque nós estamos com restrição, não é porque nós estamos sem ir às missas, que nós não podemos estar participando, como você coloca muito bem para nós, né?
a nossa fé diante de um aparelho de televisão, a nossa crença, ela continua sendo a mesma. É isso que você está querendo dizer para nós? Isso que eu estou querendo dizer. O que não significa que isso vai gerar em nós um comodismo, porque eu tenho fé, mais amanhã, mais depois, mais um tempo, que só Deus sabe onde, quando, isso vai passar. Não é? Ô, Lucília, nós temos dito que as pessoas estão se acostumando a não ir às igrejas, sim, as pessoas estão se acostumando a assistir missas pela televisão, nem sempre elas estão assistindo missa da nossa paróquia, elas estão também escolhendo outros canais, o que não é proibido. Então, a gente percebe que quando tivermos que voltar, que tudo voltar ao normal, será que a igreja vai encontrar dificuldade de lotar novamente as suas igrejas com os fiéis, Lucília? Eu tenho medo, tenho receio, porque o nosso povo é muito acomodado. E hoje, com essa humanidade indiferente às coisas de Deus, eu tenho medo e tenho receio de gerar em nós o comodismo. E sempre que eu faço uma live, eu chamo atenção para isso. Não vamos nos acomodar, de jeito nenhum. Vamos discernir. O Papa Francisco tem pedido muito ao povo de Deus que aprenda e ensine a fazer o discernimento. O que é voz do mundo, o que é voz de Deus. Então, nesse momento agora, a única saída que nós temos é essa, a missa televisiva, mas ela não é para sempre. É só nesse momento. Eu vejo assim como se a gente estivesse num túnel e lá no fim do túnel tem a luz, lá vai abrir, nós vamos entrar num mundo aberto, diferente, limpo, ensolarado novamente. Nós não vamos permanecer no túnel toda a vida. Então, como a imaginação humana é muito fértil, e o povo começa, em nome de uma criatividade, Regina, o povo começa a fazer invencionice. Então, eu quero, de novo, chamar a atenção de quem me ouve. Não vamos cair nas malhas da invencionice. Em nome da criatividade, em nome da liberdade, começar a inventar coisas. Então, a internet pode servir para muitas coisas, mas não para administrar sacramentos. E por que eu coloquei isso aqui? Porque essas perguntas que eu coloquei aí em branco, elas são reais. São pessoas que perguntaram, agora vai ser possível se confessar por telefone? Como eu não posso viajar, é possível ser padrinho acompanhando o batismo pelo Skype? Qual a possibilidade do matrimônio online? Olha bem, não, isso já é invencionice. Isso é cutucar o capeta com a vara curta. Não, peraí, não é por aí, não. A internet pode fazer muita coisa, dar muitas respostas, mas ela não vai celebrar sacramentos para nós deitadinho no nosso sofá aqui, não. De jeito nenhum. Não vamos deixar que essa invencionice entre na nossa cabeça e no nosso coração. Então, pode passar. Marcos, você ia dizer alguma coisa? Não, Lucília, para mim tá tranquilo, tá muito bom. Pode continuar. Então, eu acho ainda que nós precisamos aproveitar esse tempo, essa saudade dos sacramentos, esse vazio que às vezes a gente sente por falta, principalmente da Sagrada Eucaristia, mas a gente vai aproveitar essa falta que nós estamos sentindo, para a gente dar mais valor nos sacramentos quando nós pudermos participar pessoalmente. E aquilo que está escrito no slide anterior é muito sério. Não tome iniciativas por conta própria. E nem comece a passar para frente receitas de algo que você não tem autoridade para isso.
Então, é preciso consultar, se você tem dúvida, consulte a sua autoridade eclesiástica imediata. Se tiver dificuldade, no mínimo, consulte ao movimento de cursilho, ao GEM, que a gente vai dar resposta só de acordo com a autoridade eclesiástica. Mas o mais importante é a sua autoridade, é lá da sua diocese, da sua arquidiocese. Eu, se fosse dar alguma resposta nesse sentido, eu iria ver aqui na minha arquidiocese, com o meu arcebispo, eu sei a resposta que daria. Mas e se essa resposta não for a mesma do seu bispo, do seu arcebispo? Entendeu? Então, não vamos cair na malha do invencionismo, não. Não vamos inventar nada e não vamos montar uma cozinha com receita pronta para estar passando para os outros também, não. Nós não temos autoridade para isso. Então, vamos aprender a fazer o discernimento. O discernimento é saber o que é possível, o que é permitido, o que é válido e aquilo que não é. Certo? Então, se uma pessoa, um vizinho, uma pessoa conhecida, perguntar alguma coisa nesse sentido, pense, reflita, busque perguntar para quem você acha que conhece mais, busque nos documentos eclesiais a resposta. Não se deixe levar pela vaidade do sabe-tudo. Tudo que os outros perguntam, você quer dar uma resposta, mesmo que não tenha lá muita certeza se ela é correta ou não. Isso é zelo. Isso é zelo. Cuidar das nossas coisas sagradas, dos nossos sacramentos, dos nossos símbolos sagrados, é zelo, é cuidado. Não vamos ter vergonha de sermos zelosos e cuidadosos com as nossas coisas sagradas. Então, falar da vivência, por isso que eu chamei a atenção aquela hora. Falar da vivência dos sacramentos nesse momento de pandemia é diferente de falar de vivência dos sacramentos lá na casa de cursilho, com a mensagem dos sacramentos, né? E não tinha nada desse tempo de pandemia. Então, viver e ser fiel aos sacramentos que nós vamos recebendo ao longo da vida, é uma situação. Mas nesse tempo aqui e agora é outra situação. Por isso que eu achei interessante quando esse GED pediu, essa escola pediu para falar sobre os sacramentos, eu achei muito interessante. Por quê? Porque perceberam de que viver a fidelidade aos sacramentos agora, nesse tempo, é diferente. É uma nova motivação que nasce dentro de nós. E é por isso que nós não podemos correr o risco de cair nas malhas da invencionice. Então, acho que ficou claro, né? Nesses tempos agora, que são tempos difíceis, viver a teologia dos sacramentos em nossa vida se apresenta para nós como um grande desafio. Precisamos viver a humildade, a seriedade, a fidelidade, não nos deixarmos levar pelo comodismo. Não deixa que essa peste do comodismo entre na nossa mente e no nosso coração. O comodismo, se a gente cair nessa, esse comodismo vai ser um vírus pior do que o vírus do Covid. Não podemos dar corda para ele, alimentar esse vírus, não. O vírus da preguiça espiritual, o vírus do comodismo, da acomodação. Não podemos. Nós não somos adeptos ao mundanismo. Papa Francisco tem pedido tanto para nós a firmeza, o discernimento. E é isso que nós precisamos fazer.
Pensar sempre assim, agora eu não vou, porque eu não posso. Eu não tenho autoridade da minha igreja para ir participar. Mas quando tudo isso passar, eu vou voltar para a minha comunidade, vou voltar para as minhas atividades missionárias, vou viver a minha missionariedade, vou viver o meu profetismo, vou construir, ponto a ponto, com os meus irmãos, o meu caminho de santidade e de santificação. Então, é um pouco disso que a gente quer chamar a atenção nesse resumo que fazemos aqui e agora. É imprescindível que o católico compreenda a importância dos sacramentos e compreenda também que precisamos fazer o discernimento entre esse tempo e um tempo de normalidade. Também não sabemos, a hora que tudo isso passar, que tipo de atitude, que tipo de vida que nós vamos chamar de normal. Pode ser que muita coisa que nós vamos chamar de normal, quando tudo isso passar, não é o mesmo normal que nós vivemos até março. Tem 9 meses que o nosso normal é outro. Não é o que a gente vinha vivendo. Não é o que a gente já estava acostumado, né? Mas uma coisa é certa, meus irmãos, minhas irmãs, a igreja continuará a defender a pessoa humana na sua totalidade. Acha que é fácil para os líderes da nossa igreja, nossos bispos, padres, os nossos celebrantes, acha que foi fácil para eles ver a sua igreja, a sua comunidade de portas fechadas? Não foi fácil, não. Foi muito difícil. Está ainda sendo difícil. Porque uma igreja que cabe 400, 500 fiéis, quantos estão lá? 10, 20, 50? E os outros que não podem participar? Não é uma situação simples e nem fácil. É um grande desafio. Mas é nesse desafio que nós vamos provar a fé que temos. Se eu conseguir ficar na minha casa, sem perder a minha fé, sem perder a fidelidade ao meu batismo, sem perder a fidelidade à minha comunhão eucarística, sem perder a minha fidelidade aos ensinamentos da minha igreja, eu vou saber superar esse tempo. Missão não para. A missão, nós não podemos arrastar o banquinho e sentar, deixar o tempo da pandemia passar, para depois a gente pegar a missão de volta. A missão não é um fardo, não é uma sacola que a gente põe a tiracolo, não é um objeto que a gente põe e tira da mochila. Não, a missão é sempre. Ela não para. Por isso que agora, nesse tempo, nós continuamos a nossa missionariedade. Eu, às vezes, fico pensando como o movimento de Cursilho foi inspirado pelo Espírito Santo, como ele viveu um profetismo de nos preparar para tudo isso. Olha, falou da importância da formação, falou da importância da missão, falou da importância da vocação, falou da importância de ser profeta, falou da importância de exercer o profetismo, tudo isso nos preparando paulatinamente, a pingo de conta-gotas, nos preparando para o enfrentamento desse tempo pandêmico, difícil, complicado, tempo de medo, de susto, de receio, tempo de isolamento, muito difícil. Eu fico, às vezes, assim, olha, eu vou embora para a roça no dia 5 desse mês, eu e Pedro vamos voltar lá para a roça e vamos permanecer lá até lá para fevereiro. Lá vamos passar o Natal e o Ano Novo, porque aqui em Goiânia, pertinho dos meninos, e a gente não poder reunir, é muito triste, é muito complicado. A saudade dos netos, a saudade dos bisnetos. E Deus é tão bom para nós, para mim e Pedro, tão bom, tão misericordioso conosco, que
2 netas moram aqui no fundo da minha casa. Então, o mesmo tempo de quarentena que nós vivemos aqui em casa, elas vivem também. Os nossos bisnetinhos vêm quase toda semana, vêm para cá, passam o dia aqui. Por quê? Porque eles também estão em isolamento no apartamento deles e sabem que nós estamos aqui em isolamento. Então, é uma grande misericórdia que Deus tem para conosco, porque saudade de criança dói profundamente, principalmente para nós que somos bisavós, para nós que já somos de mais idade, a saudade dói, e dói muito. Então, nós já vamos, eu não sei, Regina, como é, eu queria saber como é que está o nosso tempo aí, porque nós já vamos caminhando aqui para a conclusão. Se alguém quiser parar agora, perguntar alguma coisa, depois a gente faz a conclusão. Hein, Regina? Então, Lucília, você está me ouvindo, tá, né? Estou. Então, vou botar Marcos aqui também. É muito interessante, Lucília, tudo isso que você está falando, apesar de nós já estarmos vivendo isso há 9 meses, como você coloca aí, é muito bom essa sacudidela, né, que você está dando para nós. Afinal de contas, no início dessa escola vivencial, nós aqui falamos que o Advento, ele quer fazer isso conosco. Ele quer que nós façamos essas reflexões, ele quer que nós façamos uma faxina em nós e que a gente mude de vida. O Advento é isso. Exatamente. Estamos esperando a vinda daquele que salva, que vai salvar e que já salvou a gente. Então, você vem dar essa sacudida. Não é, Marcos? Vem dar essa sacudida em nós para que a gente possa seguir. E olha como a misericórdia de Deus é grande. Vocês terem a ideia, receberam esse sopro do Espírito para conversar sobre o sacramento, porque, olha, uma pessoa mais desavisada diria, mas para que falar de sacramento? Nós já sabemos isso, né? Mas olha o teor que tomou, o rumo que tomou, por causa desse tempo que nós estamos vivendo. E vocês tiveram a graça de Deus de tratarem desse assunto no começo de um tempo de alegria, um tempo de motivação, um tempo de esperança, um tempo da certeza. Aquilo que a pandemia trouxe para nós de incerteza, de dúvida, de medo, de insegurança, o Advento está trazendo o contrário agora. Tudo o contrário, porque ele traz a certeza, traz a esperança, traz a confiança, traz a tranquilidade e a serenidade, porque ele vai nascer novamente, ele chega no meio de nós. E o documento 109 da CNBB, maravilhoso também, ele traz uma motivação, a imagem da casa, para nos mostrar nosso coração, a casa de Deus. Nós somos templos do Espírito Santo. E o que é um templo? É uma casa. E agora nós estamos no comecinho da preparação dessa casa, que somos cada um de nós. Pode falar, Marcos. Eu gostaria, assim, de tudo que a gente ouviu hoje, a Lucília traz com muita sabedoria, mas simplicidade. O que mais me admira em Lucília é essa capacidade simples de falar de coisas profundas, de nós entendermos que o sacramento não é algo mágico que resolve todos os nossos problemas, todas as nossas questões. Tem muita gente achando que é algo fantasioso, supersticioso, que resolve-se questões, problemas. Mas hoje a gente pode entender, e mais profundamente hoje, Lucília nos traz essa responsabilidade que os sacramentos que eu recebo me insere diretamente no compromisso com a justiça de Deus e de Jesus. Sim. Com o compromisso com o outro, com o irmão, com o necessitado, com aquele caído na estrada, com o isolamento social. Então, tem muita gente que é muito fã dos sacramentos,
mas esses sacramentos na vida deles, ou delas, ou nosso, não gera efetivamente compromisso. Então, na verdade, não tem sentido um sacramento se ele não é vivenciado no nosso dia a dia. Assim como o batismo. Exato. O batismo não é algo que a gente tem até muito tempo, pouco tempo atrás, eu acredito que ainda até hoje. A superstição com o batismo. Preciso batizar meu filho antes que ele complete 7 anos, para ele parar de ser danado, para ele parar disso. Então, as pessoas criaram uma fantasia achando que é algo mágico que acontece. Mas não. Por isso que é importante, sempre que tivermos oportunidade, de falarmos sobre a importância e o compromisso gerado pelos sacramentos que nós recebemos ao longo da nossa vida cristã. Exatamente. E não é porque nós não estamos indo lá na igreja receber pessoalmente, presencialmente, o sacramento, que eles já não faz sentido na nossa vida. Não, a nossa fidelidade aos que nós já recebemos é que vai manter a nossa vida cristã de pé, né? Enquanto você falava a homilia, a explicação lá da leitura do dia, eu estava lembrando que e sempre que as pessoas falam, que eu já ouvi muitas vezes isso, você fala com humildade, fica fácil da gente entender. Mas eu não tenho outro jeito de falar, sabe por quê? Porque eu tenho muito presente na minha cabeça a imagem de Maria, a Virgem de Sião. O que é a Virgem de Sião? Por que de Sião? Sião é um bairro pobre de Jerusalém, onde vivia os anauíns. Anauíns eram os pobres. É de lá que Maria vem, é do meio dos pobres. E sempre a mensagem evangélica fala para nós, que ele fala primeiro para os pequenos e os humildes. Você mesmo comentou isso na hora do seu comentário, não foi? Então, exatamente. Essa Maria de Sião é nossa força. Às vezes eu fico pensando, meu Deus, mas falar para essa comunidade... Ontem mesmo eu fiquei apreensiva porque eu ia fazer uma live para o GED de Uberlândia. E nesse GED, geralmente quem fala são as pessoas do GEM. Né? Eu sou só grupo de apoio. Então, mas foi tão bom, foi tão rica, os agradecimentos, as palavras das pessoas, que a gente sente que é de verdade. Não tem palavra bonita, nem discurso bonito, mas é a expressão sincera das pessoas, como a Regina falou aí agora mesmo. Isso motiva a gente a lembrar e acreditar que a gente é um instrumento frágil, limitado, mas a gente confia em Deus. Por quê? Porque a causa é dele e ele vai cuidar. Eu sou uma frágil obra das mãos de Deus e ele não abandona a obra de suas mãos, não é? Então, nesse tempo agora do advento, vamos nos entregar nas mãos de Deus como o oleiro, como o barro na mão do oleiro. Né? Nós somos essa argila, esse barro, e nós queremos ser um vaso novo. E não sabemos o que está do lado de lá do Natal, diante dessa pandemia, mas nós sabemos o que há no coração de Deus. Nós sabemos que ele é o nosso oleiro, e nós, uma bolota de argila, mas estamos na mão desse oleiro. E ele há de fazer de nós vasos melhores do que já fomos até agora. Né? Nós temos essa confiança, né? É preciso se deixar moldar. Isso. Eu acho que, não é? Porque tem muita gente, infelizmente, nós vivemos num tempo em que as pessoas esperam que Deus faça tudo por elas. Tudo por elas. Mas, né, não se deixa moldar. Tá sempre... Deus molda de um lado, ela... Escorrega de todo lado. Exatamente. Então, vamos ficar firmes. Cuidar da nossa vida cristã. Fala, Regina. Eu queria falar assim, Lucília, que essa preocupação, ela existe, a preocupação da igreja com os fiéis que fazem do sacramento isso que você está relatando, que Marcos Paulo
coloca que todos sabemos, muitos só vão na igreja para receber o sacramento. Tem muitos casais, Lucília, que entrou na igreja para casar e para batizar seus filhos. Então, essa só para filmar, né? A fotografia e tal. Então, essa preocupação, acredito que ela exista na nossa igreja e ela precisa ser modificada lá na catequese, Lucília. Verdade. Entendeu? Nós tivemos já uma escola vivencial aqui, foi feita até por você, Marcos, onde você falou muito bem do novo documento que vem mexer um pouquinho com a catequese, o novo diretório da catequese. Então, assim, o mundo, Lucília, ele caminha numa velocidade muito, muito rápida. E as pessoas, elas almejam brilhantes, profissões melhores, condições financeiras melhores, e as coisas de Deus, elas têm ficado para trás. Então, esta preocupação da Igreja Católica, eu acredito que já existe. Se não existe, precisa prestar... Não existe, já existe. Você lembra daquela formação que a gente deu para as catequistas da sua diocese? Sim, então, lembro. Eu falei muito do DNC. DNC é o Diretório Nacional da Catequese, né? E levei o documento, fizemos trabalho de grupo, trabalhamos muito isso. Só, Regina, que as pessoas passam e às vezes não deixam um legado, entendeu? A catequista deixa a catequese, mas não passa para a colega que assumiu a turma, até onde foi, o que falou, o que faltou, não é? Então, para nós, no movimento de cursilho, o Padre Chico gosta muito de... me corrige sempre que eu falo, mas eu acredito que o movimento de cursilho é um bom instrumento de catequese para adultos. Sim, sim. Quantas pessoas que descobrem o valor dos sacramentos, o valor da igreja, tudo que nós falamos ali dentro, as pessoas ficam assim, abismadas. Gente, mas eu nunca pensei nisso. Não é assim? Então, aí é que eu gosto de sempre chamar a atenção de mensageiros e mensageiras. A responsabilidade é grande. Né? Muito grande. Então, nós que somos evangelizadores de ambientes, nós não podemos desanimar, não podemos desanimar, porque é importante a nossa participação na igreja. É verdade, muito verdade. E a igreja, ela não quer caminhar sozinha. Papa Francisco falou outro dia numa homilia na Santa Marta, não há igreja sem povo. Nós, povo de Deus, somos a vida da igreja. A seiva, nós vamos lá, recebemos aquela seiva divina e produzimos fruto aqui fora. E vamos formando essa imensa família do povo de Deus. E a gente não pode fugir dessa realidade, não pode esquecer disso. Por isso que não podemos cair na tentação do comodismo, né? Então, posso continuar? Lucília, Ah. Deixa eu te falar. Eu acredito que tudo que você relatou sobre os nossos sacramentos e sobre viver esses sacramentos no nosso dia a dia, principalmente com a pandemia, foi muito bom, você abrangeu bem. Então, eu gostaria que você tentasse finalizar a sua fala em, no máximo, aí uns 10 minutos, porque aí depois a gente ainda vai fazer um fechamento, né, e tem alguns avisos. Mas fique à vontade, se você consegue em 10 minutos fazer um acho que vamos tentar, né? Vamos tentar. Então, vamos. Aí, se você quiser pular o slide... Tá. Porque, assim, no começo eu falei, não vai dar tempo da gente entrar em detalhes. Eu fiz apenas uma introdução, abri, assim, uma janela, e agora o aprofundamento disso vai ficar por conta do interesse de cada um, de cada cristão, cada cristã que me ouve. Se quiser fazer o aprofundamento e o detalhamento disso, é só ir no Catecismo da Igreja Católica, né? Que foi onde eu me baseei para isso.
E volta lá no livro do movimento, o Cursilho por Dentro, pegue o esquema da mensagem dos sacramentos e estude, reze, faça um estudo orante daquele esquema que está lá. Vai aprender muita coisa, né? Então, muitos estão afastados agora dos sacramentos, mas isso é passageiro. Nós temos fé que isso vai ser passageiro. Jesus continua nos perdoando como Pai amoroso e conduzindo-nos por seu caminho, se assim nós permitirmos, como o menino, esqueci o nome dele, falou agora, né? Se a gente permitir, porque tem gente que pede a graça de Deus, mas não deixa que a graça haja no coração dele, né? Por ora, meus irmãos, longe do relativismo, mais perto do sentido verdadeiro, de toda a riqueza divina que nós recebemos da nossa igreja, né? A partir da palavra sagrada, tudo que nós recebemos é muito importante para nos firmar nessa caminhada, nessa vida, até o dia que Deus nos chamar para o outro lado. Mas, para resumir tudo, você pode passar aí o slide. Para resumir tudo, eu quero só lembrar que tudo aquilo que você sabe, meu irmão, minha irmã, tudo que você sabe sobre os sacramentos é válido para o tempo de antes, se foi válido para antes da pandemia, é válido para esse tempo da pandemia e será válido e nos acompanhará no pós-pandemia, na vida pós-pandemia. Então, a validade dos sacramentos é para todos sempre. É por isso que eu achei interessante o título que vocês colocaram aí, Vivência dos Sacramentos no quarto dia. E a Regina colocou muito bem no começo. O que é o quarto dia? É o resto da nossa vida. Primeiro, segundo e terceiro dia de cursilho é aquele que nós ficamos lá na casa de cursilho. Quarto dia é o resto da vida. Se esse resto da vida for mais 40, 50, 60 anos, é mais 40, 50, 60 anos de quarto dia. O meu quarto dia tem quase 40 anos, que eu estou empenhada em viver com fidelidade o meu quarto dia, porque já vai fazer 40 anos que eu passei pela minha experiência de cursilho. Então, vamos considerar tudo que nós sabemos, vamos aprofundar o que nós não entendemos muito bem, nós temos acesso, nós conhecemos, porque nisso o movimento de cursilho tem sido toda a vida muito zeloso, não é? De cuidar da nossa formação, de ter um zelo pela nossa formação. Então, nós temos acesso, sabemos onde buscar nas fontes originais, tudo que nós falamos. Busque nos documentos eclesiais a verdade daquilo que nós estamos vivendo. Então, não deixe, não se esqueça, não vamos nos desanimar, não vamos cansar, ao contrário, vamos persistir, vamos insistir e vamos continuar a nossa caminhada, nunca desanimar, nunca desistir, porque nós somos todos irmãos e Cristo conta conosco, continua contando conosco, principalmente nos tempos difíceis e de grandes desafios, como foi para os primeiros cristãos. Tempos difíceis e de muitos desafios, mas nem por isso desistiram. E mesma coisa para nós hoje. Tempos difíceis, tempos complicados, mas nem por isso nós vamos desistir. Não vamos deixar, não vamos permitir que a preguiça espiritual tome conta de nós. Vamos permanecer firmes e acreditando que nós somos instrumentos nas mãos de Cristo e que Ele conta conosco, porque a sua causa não está finalizada ainda.
Foi uma alegria falar com vocês. Peço desculpas, peço perdão se não atingi aquilo que vocês esperavam, mas deixo aí essa dica. Busque nos documentos aprimorar aquilo que você já sabe, porque todos nós já sabemos alguma coisa sobre os sacramentos. Todos nós sabemos, todos vocês sabem. Então, aperfeiçoe isto e leve a sério o zelo, o empenho e a fidelidade da sua vida cristã com base na teologia sacramental. Fiquem com Deus. Ainda tem mais um pedacinho aí, né, Regina? Finalizou seus slides. O Marcos Paulo, que eu esqueci o nome naquela hora. Eu fiquei com essa, de vez em quando me dá sabe? Tem uma palavrinha que eu quero falar e ela não sai. Tá? Mas eu não posso reclamar, não. Graças a Deus, eu não fiquei com sequela nenhuma de um AVC que foi tão complicado, né? Que um AVC hemorrágico não é brincadeira, né? Amanhã eu vou fazer o primeiro exame depois de tudo isso. Mas eu quero fazer, porque apesar de ser um exame difícil, complicado, mas eu quero fazer, para me conhecer melhor o que foi o desafio que eu enfrentei, né? E que Deus pôs a mão, mesmo que eu não tivesse nem consciência daquilo. Mas eu fiquei assim, de vez em quando, eu queria falar Marcos Paulo, cadê que eu lembrei? Mas tá bom. Tá ótimo, louvado seja Deus. Tem ainda alguma... Oi, nós é que temos que agradecer. Nós é que temos que agradecer você, dizer que é sempre um prazer muito ouvir você, como diz Marcos Paulo, esse jeito carinhoso, esse jeito simples. Eu também gosto, Lucília, de nas minhas mensagens, nas minhas falas, falar simples, porque eu acho que é simples que as pessoas vão compreender melhor, né? E aí, colocar só para você aqui o seguinte, muitas mensagens dizendo parabéns, que bom ouvir, que bom estar podendo mais uma vez participar das escolas vivenciais, aprendendo. A gente sempre aprende um pouco mais. E aí a Josi, que é a esposa de Marcos, coloca 40 anos, Lucília, arquivando as riquezas do movimento de Cursilho e disseminando por onde passa. Parabéns, Lucília. Amém. Amém. Deus é muito bom para mim, por isso. Ele ainda me dá a oportunidade de fazer alguma coisa pelo reino. Apesar de todos os pesares, ele ainda conta comigo. E eu agradeço muito. Que bom, Lucília. Então, nós queremos te agradecer, te parabenizar, pedir ao Papai do Céu que continue cobrindo você com as bênçãos dele, como ele sempre fez, que também possa abençoar a sua família. O Pedro, a gente está querendo mandar um grande abraço para o Pedro, né, Marcos? Pedro, querido. Exato. E toda a sua família. Que você possa, Lucília, ir para o seu sítio lá, para o seu interior lá e ficar bem, curtir. Você vai ler mais, você vai rezar mais, você vai descansar mais. Isso faz muito bem, não é? A gente mudar um pouco o nosso ritmo, às vezes faz bem. Às vezes a gente pensa que vai ser ruim, mas no final vai ser muito bom, né? Então, Lucília, nós estamos lá desde o mês de março, só vindo aqui em Goiânia para fazer as lives ou ir ao médico. Desde março, nós estamos praticamente morando lá. Então tá bom, Lucília. O ano que vem está aí já, 2021. Pode já ir se preparando. Se você terá daqui dessa diocese para você fazer alguma live para nós. Né, Marcos? Como é que nós vamos fazer sem Lucília? Nós temos que ter Lucília. Por mais que a gente volte, Lucília, para as escolas vivenciais presenciais, nós vamos criar o hábito de fazer essa virtuais. Isso. Não é? Porque, por exemplo, acho que é muito válido. Nós tivemos durante o ano... Então, nós tivemos no ano de 2020 a sua presença por 2 vezes, a presença do Padre Chico, a presença do nosso coordenador do GEM, do vice-coordenador, pessoas que não poderiam estar conosco presencialmente, mas que através
virtualmente puderam estar. Verdade. Então, muito obrigada, parabéns para você, fique bem, fique com Deus, que o Papai do Céu te abençoe muito, Amém. Tá bom, Lucília? Amém. Um grande beijo para você. Obrigada. Valeu, Lucília, muito obrigado também. É sempre bom ouvi-la, Obrigada. porque essa simplicidade gera na gente esse desejo desse compromisso com aquilo que é simples, com aquilo que é rotineiro, cotidiano. Acho que Deus nos convoca ao cotidiano, ao mundo real, ao mundo que está aí para ser vivido, ser amado, compartilhado. A gente não pode se esquivar. Justamente, a gente está, às vezes, procurando um reino muito distante e ele está nos trazendo para perto. Eu acredito que se nós sairmos dessa pandemia com esse aprendizado de que é preciso estarmos, mesmo que distante, muito perto e próximo das pessoas, cuidando, estando atento, não sendo indiferente à dor e à necessidade do outro, eu acho que é isso que fica para nosso aprendizado, de entendermos que qualquer circunstância que nós estamos vivendo, Deus sempre conta conosco, mesmo que virtualmente. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler o artigo que eu escrevi para a última revista Alavanca. Eu coloquei lá uma frase que eu ouvi de um teólogo e poeta. Ele fala: a fé é abraçar a vida como a vida é. E a vida agora está sendo assim para nós. E nós vamos abraçar essa vida desse jeito. E continuarmos sendo cristãos comprometidos. Né? Exatamente. Então, não tem jeito de eu ver, não tem jeito de eu ver o pessoal, não, né, Regina? Não, você só tem que se contentar vendo eu e Marcos. Tá bom. Então, mas através de vocês, eu quero deixar um grande abraço para todos. Não vou falar nomes, porque daí eu posso me esquecer de algum, né? Faz muito tempo que eu não os vejo pessoalmente, mas eu deixo um grande abraço para todos, toda aquela comunidade que nós estivemos juntos, presencialmente, pessoalmente. A gente não se esquece de ninguém, né? Às vezes esquece o nome, mas não a pessoa. Eu deixo meu abraço para todos e todas. Então tá bom, Lucília. Um grande abraço para você. Feliz Natal. Feliz Obrigada Ano Novo. para vocês também. Obrigada. Para vocês também. E parabéns por não ter deixado o movimento parar. Parabéns. Muito bem. Olha, um grande ganho para a nossa igreja, um grande ganho para a história do movimento, o que vocês sustentaram nesse ano. Os GERs, os GEDs, as escolas, os setores, que tanto se empenharam em fazer alguma coisa dentro do possível, fez o movimento caminhar, o movimento não parou, ele continuou em movimento. E isso a gente deve ao esforço das bases, ao esforço de vocês, viu? Quando tiver a oportunidade, reze, agradeça a Deus por ter dado o sopro da sabedoria para vocês continuarem dentro desse novo ambiente que se descortinou diante de nós, abriu esse novo caminho, que nós não vamos, como você disse, não é para ser esquecido, né? Então, vamos agradecer a Deus que nos preparou, nos alimentou, para que nós hoje tivéssemos condições de estarmos aí firmes e em comunhão. Como é bom quando os irmãos se encontram, né? Com certeza, Lucília. Então, tá bom, meu bem. Um grande abraço, fica com Deus. Amém. Boa noite, Lucília. Boa noite, bom descanso. Obrigada. Boa noite. E aí, Marcão, mais uma escola vivencial, as pessoas aqui, né, mandando um grande abraço para Lucília, Juliana, Josi, enfim, Artêmio de Tamaraju, Maria Catarina. Foi muito legal, né, Marcos, essa sacudidela que a Lucília deu na gente, apesar de nós, não é novidade para os cristãos a importância dos sacramentos, mas a pandemia não pode deixar que a gente se esqueça deles, né? Exatamente. Né? A gente tem dito aqui, inclusive sistematicamente, essa ideia de ser cristão
longe de Jesus. Isso não cabe mais. E eu digo o Jesus histórico, o Jesus que andou nesse mundo, que fez história, que caminhou com os pobres, com os marginalizados, que não foi indiferente à dor das pessoas. Nós precisamos dizer isso aos quatro cantos. É importante ser cristão na igreja, mas é muito mais importante sermos cristãos no mundo. Esse é um areópago, esse aqui que estamos vivendo por conta da pandemia. Mas nós somos, e mais ainda, responsabilidade maior como cursilistas, de sermos evangelizadores de ambiente, ou seja, sermos o reflexo de Jesus, o rosto de Jesus, a vontade de Jesus, onde nós andamos. É fácil? Não é. Mas é um desafio que nós somos, a partir do nosso batismo, somos chamados a viver. É um desafio diário, não é algo que diz assim, não, vai cair do céu, hoje está sempre... não. É um sim todos os dias. Eu acho que essa é a nossa responsabilidade de ser cristão. É verdade. Então, Marcos, nós gostaríamos aqui de finalizar, tem alguns avisos. Hoje eu fui questionada, sabe, Marcos? Estamos chegando ao final de um ano atípico, onde as pessoas continuam com suas necessidades, continuam com fome, continuam passando, enfim, cada um com as suas necessidades. Aí alguém me perguntou, Regina, e nesse final de ano, o movimento de Cursilho não vai tentar doar algumas cestas de alimento para as pessoas? Então, eu gostaria de jogar aqui, Marcos, essa ideia, a partir de amanhã, a gente tentar conseguir algumas cestas básicas, porque famílias com fome, tem muitas, e nós sabemos que não vai, por mais que a gente dê 2 cestas, a gente não consegue saciar todo mundo, né? Então, a partir de amanhã, eu vou começar a motivar no nosso grupo de WhatsApp aqueles que tocar no seu coração, que queira doar 1, 2 cestas básicas. O supermercado já tem as cestas prontas, né? Então, a gente precisa fazer alguma coisa. Nós estamos vivendo um momento atípico, mas isso não nos é impedido de fazer. A gente consegue fazer. Eu consigo, Marcos, ligar hoje no supermercado Faé e dizer que eu quero tantas cestas, eu pago pelo aplicativo no meu celular e eu autorizo a própria pessoa ir lá pegar. Eu estou dando um exemplo aqui. Então, não nos impossibilita de fazer... sermos solidários. Não é, Marcos? E lembrando algo interessante, que assim, aí quando fala assim, o movimento de Cursilho vai fazer alguma coisa, a dizer, a gente tem que entender assim, o movimento de Cursilho sou eu. Sou eu. Né? Eu sou o movimento de Cursilho. Nós somos o movimento de Cursilho. O movimento de Cursilho, enquanto movimento, não existe. Ele só existe enquanto movimento porque nós, enquanto pessoas e cristãos, estamos o fazendo movimentar. Portanto, é de responsabilidade nossa, sim, criarmos esses momentos, né? Não é só, a gente não resolve a questão, mas a gente se sente um pouco ou faz algo no sentido de nos solidarizarmos com a dor, a necessidade, a falta que o outro está passando, o outro está vivendo. E outra, não nos pesa nada. Às vezes, tirar um pouco daquilo que nós temos para oferecermos. Né? Muito maior é a gratificação de poder dizer, chegar no Natal e dizer, Senhor, passei o meu advento e, como gesto concreto, trago ao altar do Senhor, mesmo que às vezes à distância, mas em algumas igrejas, a Juliana Sobrinho falou muito bem que na paróquia dela, com toda a segurança, tem acontecido as missas, as pessoas têm procurado, têm se colocado presentes nesse sacramento da comunhão, de estar em comunhão na eclésia que se reúne, mas chegar no final do ano, no dia do Natal, e dizer assim, Senhor, trago aqui aquilo que eu fui ao longo dessa pandemia, solidário, cuidadoso, né? Então a gente pode ter muita coisa para oferecer e dizer a Deus e colocar em agradecimento por todo o bem que, mesmo diante da adversidade, Ele nos deu como prêmio, não só prêmio, mas como bênção pela nossa fidelidade ao cuidado e fidelidade ao nosso batismo. É isso, Marcos. Então, vamos finalizar mais uma escola vivencial. Vamos pedir a esse Deus que é amor,
que está sempre cuidando dos seus filhos, que continue nos abençoando, nos protegendo, nos livrando de todos os perigos e que continue colocando nos nossos corações, nas nossas mentes, esse discernimento para as coisas de Deus e que nós possamos ser a cada dia mais parecidos com Jesus. Hoje eu recebi uma mensagem que falava isso, Marcos. E hoje, no dia de hoje, nessas últimas 24 horas, eu me pareci mais com Jesus ou não? Né? Então, achei bem interessante. Então, que nós possamos realmente nos perguntar como eu estou sendo, cada dia que passa, porque o crescimento espiritual, ele se dá gradativamente. Ninguém aprende a andar de bicicleta de uma hora para outra. Ninguém aprende a dirigir um carro de uma hora para outra. E o crescimento espiritual também é dessa forma. Ele se dá gradativamente. Então, nós devemos nos perguntar, como eu tenho sido a cada dia que passa? São tantas coisas, são tantas missas, são tantas escolas vivenciais, são tantas orações dentro da minha própria casa, são tantos terços, e eu tenho me parecido mais com Jesus? Ou as minhas atitudes, as minhas ações estão distantes de parecer com as atitudes de Jesus? Então, ficamos assim, e eu convido a todos para rezar comigo e com Marcos nesse final, uma oração do Pai Nosso, uma Ave Maria, para que Deus possa continuar nos dando condições, como a Lucília mesmo falou, de nós não desistirmos, Marcos, nunca, de levar a palavra de Deus, de levar o ensinamento às pessoas. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito bem. Chegamos ao fim, Marcos, de uma escola maravilhosa, mais uma terça-feira. Obrigado, Senhor, por mais esse dia. Obrigado por toda a nossa vida, por toda a nossa família. Que Papai do Céu abençoe todos os cursilistas, as suas famílias, principalmente a família de quem tem perdido seus entes queridos, como nós falamos aqui no início, em especial para a família da Lucélia de Itamaraju, a família de Maria Paula Pontaleão, família de Alessandro Spinacé, que eu acho que acredito ter 10 dias que o pai também faleceu, Iraci, que Zé Maria se foi há 30 dias, e assim, tantas outras pessoas. Que Papai do Céu nos abençoe hoje e sempre. Em nome do Amém. Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Boa noite a todos. Fique bem, fiquem com Deus e até terça-feira que vem. Boa noite, Marcos. Boa noite, Regina. Boa noite, povo de Deus. E obrigado pela presença de vocês. Paz e bem.